E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vocês não estão me vendo, estão vendo só o conteúdo, mas é porque eu tive um problema com o meu aplicativo, com o aplicativo que eu gravo. Aí eu vou gravar dessa maneira a aula, tá bom? A gente vai falar sobre outro gênero textual, que é a entrevista. A entrevista ela é mais comum, né, estar presente aí nas rotinas jornalísticas. Ela é uma das atividades mais essenciais, né, para obter aí as informações. Quem pergunta é o entrevistador, quem responde é o entrevistado, né? É uma modalidade que é um gênero que está na modalidade oral e escrita, né? Mas essencialmente na modalidade oral. Por quê? Porque geralmente ele é apresentado como por meio audiovisual, na TV ou no rádio, né? Ou no canal do YouTube, né? E nas mídias sociais, nas redes sociais aí, ou também na televisão. Né? Também pode ser escrita, né? Aparece também nas revistas, nos jornais, pode ter uma entrevista com alguma pessoa famosa ou com, né, alguma personalidade. Olha aí a veiculação dela em jornais, programas de TV, programas de rádio, na via oral e na escrita por meio de jornais impressos e revistas. Aí faltou colocar aí também na internet, porque a gente assiste muita entrevista na internet, com um blogueiro, enfim, entrevistando outra blogueira ou algum famoso. Vocês sabem bem do que eu tô falando. Aí tá aí uma entrevista no jornal, um exemplo. Olha aí a estrutura da entrevista. Tem uma manchete ou título, né? Mais comum chamado de título. A apresentação da entrevista e as perguntas e as respostas. É bem simples esse gênero. Olha aqui a manchete, né? Manchete ou título deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Então, geralmente, quando é uma entrevista escrita, eles colocam aí um título bem chamativo ou alguma pergunta e resposta do entrevistado para que chame bastante atenção. É igual no caso dessa daqui. Portal do Ibase, entrevista com Tânia Pacheco. Aí aqui tá o restante, tá aí quem fez a entrevista e um pequeno ali, um texto de apresentação. Olha aí a apresentação. É um trecho que fica assim, logo abaixo do título, né, da manchete. Se apresenta ali os pontos com maior relevância na entrevista, o perfil do entrevistado e sua experiência profissional, o domínio do assunto abordado. Então, é um pouco sobre o que vai se falar na entrevista. É uma apresentação do que aquela entrevista vai apresentar. Então, olha aí, onde está. Após o título, né, e o autor ali, a gente tem a apresentação, que é essa parte aí, igual tá ali, entrevista com Tânia Pacheco, portal do Ibase. O segundo Seminário Brasileiro de Combate ao Racismo Ambiental, realizado no final de março em Fortaleza, chegou ao fim com saldo positivo. Tânia Pacheco, consultora do projeto Brasil Sustentável Democrático, BSD, da fase e organizadora do seminário, fala sobre os avanços conquistados com a realização do evento e mostra como o racismo ambiental está relacionado com conflitos urbanos, inclusive a remoção de favelas. Então, tá vendo que aí tá apresentando o tema, tá falando sobre a formação, sobre quem é a entrevistada e abordando um pouco mais sobre o que vão falar. Aí perguntas e respostas. Essa parte é a entrevista propriamente dita, né? Então contém as falas tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Então essa segunda parte aí, ó. O que é o racismo ambiental e qual a sua relação com conflitos urbanos? Quem perguntou? O entrevistador. Aí Tânia Pacheco ali, a entrevistada. Nós definimos racismo ambiental como as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulneráveis ou vulnerabilizados. Tomadas vulneráveis pela ação do capital. Então, ali é o significado de vulnerabilizados. E outras comunidades discriminadas por sua origem ou cor. Essas injustiças estão democraticamente. Então, ali era só um pouco para a gente ver ali o exemplo bem dito. Linguagem a ser utilizada. A linguagem que deve ser utilizada na entrevista é uma linguagem padrão, porém simples. Por quê?
Não vai ser uma linguagem cheia do uso de gírias ou, né, de uso de uma linguagem mais, como eu posso dizer, uma linguagem mais informal. Não, vai ser uma linguagem informal, mas de a fácil acesso, que todos aqueles que leiam consigam entender o que foi dito. Então, realizando aí uma entrevista. Eu coloquei aqui algumas dicas para vocês realizarem a entrevista. O entrevistador precisa dominar o assunto em pauta. Deve se manter o objetivo. Então, geralmente, se eu fosse entrevistar uma personalidade, uma pessoa famosa, algum, né, um professor, alguma coisa assim, eu procuraria saber quem era aquela pessoa, estudar a vida dela, né, estudar o que ela faz, os temas que ela aborda, as suas principais obras aí, para que na hora que eu fosse entrevistar, eu saber o que falar com aquela pessoa. Deve se manter o objetivo. Evite perguntas cujas respostas possam ser apenas sim ou não, a não ser que se queira confirmar alguma informação precisa. Prefira as do tipo como, por quê, o quê. Então, se você faz perguntas que a pessoa responda só sim ou não, a entrevista vai durar o quê? 2 minutos, né? Não tente argumentar com o entrevistado para convencê-lo da sua versão. Não, você tá ali, quando você está entrevistando uma pessoa, você está ali para saber a versão dela e não para convencer ela da sua versão. Você não tem que estar argumentando com ele, você tem que ouvir e relatar ali o que ele está dizendo. Sempre questione, como você sabe? Isso é uma boa. Se necessário, faça perguntas a partir das respostas. A partir da resposta do entrevistado, você pode elaborar uma nova pergunta. Elabore perguntas pertinentes ao tema e ao objetivo da entrevista e que desperte o interesse de possíveis leitores. Então, assim, se eu vou entrevistar alguém e eu vou publicar aquela entrevista, tem que ser o quê? Interessante, né? Então, para que seja interessante, para que a resposta do entrevistado seja interessante, vai depender muito da pergunta do entrevistador. Então, esse gênero, gente, é um gênero bem tranquilo, porque é um gênero que tá assim, que a gente já ouviu falar, que a gente conhece, que a gente vê aí no canal do YouTube, que a gente vê na televisão. Então, é um tema que é bem fácil de compreensão. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá pelo WhatsApp, ok? Um abraço e até a próxima aula.